Alunos do quinto ano do integral do Laboratório de Matemática, aqui é o seu professor Rodrigo Pacheco, tudo bem com vocês? Então, nós estamos no nosso último atividade, né? O nosso último conteúdo, nosso PET do volume 1, tá? Essa semana ainda vai chegar um novo PET, a gente vai elaborar um material, vou estar fazendo aí uma atividade referente a esse material. Quem já fez atividade do PET já escrito, né? Que vocês imprimiram, fizeram em casa, tá valendo, tá? Mas não deixe de assistir essa aula e também de fazer a atividade que eu vou passar para vocês, tá bem? Para a gente completar a nossa carga horária. Então, nós vamos falar de gráficos e tabelas, como nós utilizamos, né? No nosso dia a dia. Então, nossos conteúdos interdisciplinares aqui vai ser a língua portuguesa, ciências e artes, tá joia? A arte a gente vai abordar lá na nossa atividade, que está lá no PET, tá bom? Os gráficos e tabelas, né? Na matemática a gente utiliza a probabilidade de estatística, ler e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos, tá? E aí a gente vai Gente, gráfico nada mais é do que uma representação geométrica, né, de um conjunto de dados. Então, quer dizer, o que isso significa na verdade? Eu vou fazer, né, algumas formas geométricas para representar um resultado de uma pesquisa, tá? Todo gráfico é baseado em uma pesquisa. Então, por exemplo, se você gosta muito de chocolate, aí suponhamos que você vai montar uma empresa e você quer trabalhar com chocolate. Então você precisa fazer uma pesquisa de mercado da onde você vai vender esse chocolate e se o seu público gosta de chocolate e que tipo de chocolate que ele gosta. Ah, você gosta de chocolate? Sim. Ah, você gosta de chocolate branco, ao leite, amargo, né? 70% cacau, 90%, e assim vai, tá? E aí você consegue pegar essas informações para montar a sua empresa, tá? Então, vamos lá. Então, veja só, primeiros dados que a gente precisa, os dados básicos de um gráfico, é o título, tá? Então, esse meu gráfico, ele tem um título de números de alunos de uma escola por série, tá? Então, eu tenho que saber, tá, esse gráfico está falando de quê? Tá joia? Então, eu tenho que saber o porquê, qual que é o tema, né? Qual que é o título, qual que é o propósito dele. O outro é uma legenda, né? Que ali, ó, tenho barras, né? Eu tenho colunas ali, ó, azul, laranja e amarelo, tá? O que isso significa, né? Ó, o azul significa o sétimo ano, o laranja o oitavo ano e o amarelo o nono ano, tá? A gente pode fazer uma tabela também, por exemplo, o aluno que falta, né? Qual que é a frequência dele? Quais são? E aí eu montar esse gráfico aí, tá? Outra informação, gente, é a fonte de pesquisa, né? Quem pesquisou? Essa pesquisa, quem realizou essa pesquisa, né? Ah, foi eu. Então, olha só, esse gráfico eu peguei do PET, né? Então, a fonte de pesquisa é o quê? PET volume 1. Quem fez, né? Apesar que esse gráfico ele foi feito só mesmo a título de exemplo, tá joia? Então, assim, não tem nenhum, é só fictício aqui. Então, nessa tabela nossa, tá? Perdão, nesse nosso gráfico. Então, eu tenho essa informação, tá? É o meu título e está do lado esquerdo. Não necessariamente precisa ficar lá em cima. Eu tenho aqui, né, a minha legenda, a bolinha amarela, olha, consumidores ativos, né, porque é eletrônico, né, e o vermelhinho de variação, tá joia? E a fonte? A fonte foi do ENAD 2018, tá joia? Então, nós temos aí um gráfico de barras, né? Que são esses retângulos, tá joia? E
temos aí todas as nossas informações básicas, que é o título, a legenda, né? E a minha fonte. Tá joia? Então vamos lá. E gráfico de linha? Olha só. Primeira coisa que nós vemos é o quê? O nosso título, né? Gráfico 2, variação e exportação de bens e serviços. E o gráfico de linha, ele tem a função de marcar a trajetória, né? Durante um período de tempo, como que ele se comportou. Então, aqui ó, na nossa legenda, fala que o Brasil é o azul, né? Então, olha, o nosso PIB, ele está falando, né? Aqui nessa parte aqui, ó, essa coluna da esquerda aqui, ele está falando que é o PIB, né? Em percentual. Então, ó, 15%, né? Aí ele teve o que? Ele foi caindo, aí daqui já de 2007 para 2008 ele subiu um pouquinho, depois ele caiu muito, depois foi subindo um pouquinho, até 2013. 2013 para 2014 ele caiu, depois ele subiu um pouco, tá? E assim são os outros elementos, né? Olha só, se a gente for avaliar quem teve a maior queda, foi a China, né? Olha só, amarelinho aqui, ó. A China estava lá em cima, né? Teve um crescimento e depois ela foi caindo. Olha só, ela caiu mais 10%, né? Aqui em 2009. E depois ela foi subindo um pouquinho, depois foi caindo, olha. E caiu mais ainda em 2015, tá? Então, isso aí esse gráfico é justamente para expressar, né? Mostrar o percurso de tempo, como que ele se comportou. Tá joia? Então vamos lá no gráfico de setores. O gráfico de pizza, tá? Que é mais comum usar, a gente visualizar aí e ver, são os gráficos de pizza, tá? Então o gráfico de pizza, ele tem o formato de uma pizza, né? Um círculo e tem ali as fatias, tá? E essas fatias, ela é representada geralmente em porcentagem. Pode ter uma outra informação? Pode, tá? Em valor real aqui, pode ser sim, mas geralmente ela é apresentada em porcentagem, tá? Então eu tenho aqui, ó, meu título, vendas por vendedor, a minha legenda, né? Cada cor aqui, olha, é uma pessoa. Então, a gente percebe o que? Quem vendeu mais aqui foi esse azulzinho aqui, né? Então, eu acho que é o Couto, tá? E aí, quem vendeu menos, 3%, foi o laranja, ó, o Junqueira, tá? Então, aí dá para verificar, né? Quem vendeu mais, quem vendeu menos, foi o Junqueira e um outro, né? O Cardoso, ó, Junqueira e Cardoso vendeu menos. Que é Bento, acho que é o Couto mesmo que vendeu, tá no topo aqui, porque ele não tá em ordem alfabética não, tá? E temos a fonte, né? Aí, ó, uma fonte que foi lá do Google, acessado em 26 de fevereiro de 2019. Joia? Então, nós temos esses gráficos que apresentamos. Então, professor, mas como que a gente produz esses gráficos? Primeiro, a gente precisa de uma tabela, tá? Para a gente gerar no computador esse gráfico ou fazer mesmo manualmente, tá? No laboratório de matemática, a gente pode fazer essas tabelas em 3 dimensões, tá? Utilizando alguns recursos aí, tá bom? Mas aí teria que ser uma aula presencial e a gente poder fazer essas atividades, tá bem? Então vamos lá. O que seria uma tabela, né? A tabela nada mais é do que como se fosse uma lista, né? Então olha só, eu tenho aqui vários quadrados e aqui na horizontal eu tenho as minhas linhas, tá? E na vertical eu tenho as minhas colunas, tá bem? Então olha só, então ela é formada por linhas e colunas. E cada quadradinho desse a gente chama de célula, tá? É como se fosse uma célula, né? Uma partezinha. Então cada partezinha dessas aí, retângulozinhos, né? A gente chama de célula. Outra coisa é que a gente precisa também de quê? De um título, né? Então o título fica ali na parte superior, né?
da minha tabela, não justifica eu colocar na tabela o meu título na parte inferior ou do lado, tá bom? Geralmente é nesse formato aí mesmo. Então, vamos dar um exemplo aqui de tabela, tá? Então, olha só, nós temos aqui, essa tabela também foi retirada lá no nosso PET, tá? É o mesmo exemplo que está aí com vocês. Então, eu tenho aqui um título, né, da minha tabela, que é peso e altura dos estudantes do 6º ano, turma amarela. Então, na minha coluna, eu tenho nomes. Na primeira coluna eu tenho nome, na segunda coluna eu tenho altura, na terceira coluna eu tenho peso. E aí na segunda linha, né, porque o primeiro é título, a segunda linha eu tenho as informações dos alunos, e aqui eu já tenho as informações, na terceira linha, as informações do André, né? O André, ele tem 1,10 m e pesa 35 quilos, e assim por diante, cada linha. E as células, né? Aí eu quero saber a célula individualmente, são as informações que contém ali. Tá joia? Então, nós temos então algumas atividades. Eu já vou estar preparando, logo assim que acabar essa gravação, já vou preparar aquela atividade para vocês responderem no celular mesmo ou no computador, tá bem? E quem fez as atividades no caderno, né? Não tem problema, só tirar o print, tirar uma foto e me mandar no privado. Outra coisa, tem algumas pesquisas lá, algumas atividades para serem feitas, tá? Eu vou mandar aqui junto, não tem como eu mandar, né? Como produzir ele naquele formulário, naquela atividade que eu mando para vocês, mas vocês façam em casa, tira a foto e me manda, beleza? Muito obrigado e até mais, até a próxima aula, até semana que vem.